Esse aqui, chat, chama O Efeito Netflix é Bizarro, do Street Scene, e provavelmente parece, pela thumbnail, parece um vídeo para criticar o Round Six, mas eu não tenho certeza sobre isso, então vamos ver o vídeo. Você já parou pra pensar que a Netflix tem um talento especial pra pegar suas séries favoritas e transformá-las nisso? Parou! Eu estava aqui pensando sobre Round Six, você, La Casa de Papel, e Aí ele percebi que tava pensando sobre mim, que isso, cara? todas elas têm algo em comum, e não é o fato delas serem da Netflix. É algo Aham. muito mais sinistro. Até porque, vamos começar. Eu não sei quanto ao Round Six ou a série You, né? Ou a série Você, no caso, né, em português. Mas eu sei que La Casa de Papel não é, tipo, um original Netflix. Pelo menos não a primeira temporada. A segunda temporada, que é quando eles vão pro Banco da Espanha roubar ouro, aí é o original Netflix. A primeira temporada não, a primeira temporada era de um canal local da Espanha. Como se a plataforma tivesse descoberto uma fórmula mágica, transformar obras-primas em zumbis televisivos. E hoje eu vou te explicar exatamente como funciona esse fenômeno que eu batizei de o efeito Netflix. Olha, eu não sei Perfeito, se você já perfeito. passou por isso, mas eu sei que existe uma sensação muito específica de assistir a primeira temporada de uma série e pensar, cara, isso daqui é perfeito, não precisa de mais nada. E aí, 2 anos depois, você tá lá assistindo a quarta temporada e se Uhum. perguntando o que diabos aconteceu com aquela série que você tanto amava. É como se a Netflix tivesse um departamento específico dedicado a pegar histórias que já foram contadas de forma completa e perfeita, e aí alguém de dentro fala, sabe o que tá precisando? Eu acho que de mais 3 temporadas, hein? E o pior é que isso não acontece por acaso. Existe uma Sim. lógica por trás disso. Acontece porque é que funciona pra ganhar dinheiro, né? Então continua acontecendo. Tipo, enquanto as pessoas continuarem vendo, vai continuar acontecendo. Isso, uma lógica cruel, capitalista e que faz todo Sim. sentido no mundo quando você para pra pensar. Porque vamos ser honestos, se você fosse a Netflix e tivesse uma série que virou um fenômeno mundial, você Você ia faria parar o na mesmo. primeira temporada? Exatamente, aí é que tá. Você não vai parar, tá ligado? Você falou, nossa, a primeira temporada foi mó bem, a gente ganhou muito dinheiro. Acho que a gente vai fazer uma segunda, né? Por pior que possa ser. Vai dar mais dinheiro ainda, né? Porque esse é o pensamento, eu acho. É, eu acho que não. Olá, eu gosto de dinheiro. O problema é que nem toda série Pô, o pior é que nesse sentido gostar de dinheiro não é nem culpa da Netflix em si, tá ligado? É culpa do capitalismo mesmo. foi feita para ser eterna. Algumas histórias têm começo, meio e fim, e quando você força um fim que já aconteceu a virar meio de novo, você acaba criando algo que eu gosto de chamar de zumbi televisivo. Algo que tecnicamente ainda está vivo, mas que perdeu completamente já sua alma. Vamos começar com a série mais recente que aconteceu isso, com Round Six, que é provavelmente o Perfeito. exemplo mais perfeito de como transformar uma obra-prima em um completo desastre. A primeira temporada de Round Six era sobre uma coisa muito simples: pessoas desesperadas participando de jogos infantis mortais. Era tenso, era inteligente, tinha uma crítica social afiada e um final que fechava a história de forma satisfatória. Era basicamente uma minissérie perfeita disfarçada de primeira temporada, mas aí a série se tornou o maior sucesso da história da Netflix. E quando eu digo sucesso mesmo. Virou um fenômeno mundial, gerou bilhões de dólares e todo mundo andava falando sobre ela. E aí o criador, Wang Dong-hyuk, que não quis fazer uma segunda temporada, foi basicamente obrigado a fazer mais duas. Porque quando você tem uma galinha de ovos de ouro, você não mata a galinha, você força ela a botar mais ovos até que ela morra de exaustão. O resultado? Uma segunda temporada É. que, por mais competente que seja, simplesmente não consegue capturar a magia da primeira. E uma terceira temporada que, bom, acabou de sair e é um desastre tão grande que tem gente comparando com o final de Game of Thrones. No, God, please, no! Pô, é que aí eu não vou saber, viu? Eu não assisti Game of Thrones, então eu realmente não tenho a menor ideia. No! Não, sério, a terceira temporada de Round Six é um desastre tão grande que nem os fãs mais dedicados conseguem defender ela. Eles colocaram um bebê como um jogador. Você entende? Um bebê. E não é um bebê de verdade, é um bebê com efeitos especiais tão horríveis que parece um jogo de PlayStation 2. E sabe o que é mais absurdo? Se você tirar todas as partes repetitivas e o conteúdo feito só pra quem não tá prestando atenção, as duas últimas temporadas poderiam ser facilmente condensadas em 4 episódios. Ou melhor, ainda poderia ser uma segunda temporada completamente diferente, explorando outros aspectos daquele universo. Mas não, eles preferiram esticar a mesma história até ela virar uma borracha. E aí fizeram um final horrível só pra colocar um gancho pra versão americana, que vai vir com aquele diretor bem famoso, sabe? Porque aparentemente Então é confirmado essa versão americana? Porque putz, eu tava crente. Eu tava, assim, pensei, tá, não, tudo bem, foi ruim, mas pelo menos fechou aqui e acabou.
é isso, não vou mais precisar ver Round Six nunca mais, e tá tudo Nem bem. o final da série pode ser realmente um final. É como se eles tivessem pegado uma obra de arte e decidido transformar em um trailer de outra coisa. Round Six, na verdade, não é mais uma série. É um produto. Um produto não, uma franquia. E é É, exatamente o tipo de coisa que a primeira temporada criticava. Só que sem autoconsciência. Agora, se Round Six é um exemplo de como o capitalismo corrompe suas próprias críticas, Yu já é um exemplo de algo ainda mais frustrante. Como desperdiçar uma boa ideia com uma execução completamente cagada. A primeira temporada de Yu era sobre uma coisa muito simples. Um stalker psicopata que se achava o herói da sua própria história. Era perturbador, era inteligente e tinha uma crítica clara sobre masculinidade tóxica e obsessão romântica. Era basicamente uma versão moderna de Lolita, onde você está dentro da cabeça do vilão, Você tem dinheiro suficiente pra pagar isso, mas quer que eu saiba seu nome. mas sabia que ele era o vilão. Mas aí a série fez sucesso e de repente a Netflix percebeu que tinha um problema. O público estava se apaixonando pelo Joe Goldberg e estavam torcendo por ele. Estavam romantizando um stalker. E então por 4 temporadas, a série meio que surfou nessa ambiguidade moral e perigosa. Joe continuava sendo um stalker, mas ele sempre tinha uma desculpa. Ele sempre tinha uma justificativa e sempre tinha uma vítima pior que ele pra poder matar. Era como se a série tivesse com medo de alienar o público que se apaixonou pelo protagonista. Até que chegou a quinta e última temporada, que saiu esse ano inclusive, e aí você pensa, finalmente vão fazer o Joe pagar por tudo que ele fez. Finalmente uma das vítimas vai conseguir deter ele. E o conceito até que é bom. Pro Knight representando todas as mulheres que Joe machucou, finalmente consegue virar o jogo contra ele. Poético, é justo, faz sentido narrativo, mas aí você assiste e cara, que execução medíocre. Porque eles forçaram uma trama cheia de reviravoltas, completamente nonsense, um Deus Ex Machina atrás de outro Deus Ex Machina, coincidências absurdas e um final que só funciona se você desligar completamente o cérebro. Joe ele leva um tiro no pau. Tá, é simbólico, eu entendi a metáfora, mas como chegamos até aí? Através de uma sequência de eventos tão forçados que parece que os roteiristas estavam improvisando conforme escreviam. E como se eles tivessem uma boa ideia pro final. Joe Eu nunca vi essa série. Então eu realmente só tô aqui acreditando no que ele tá falando, porque eu realmente nunca vi essa série. Eu não tenho muita opção, né? finalmente vai pagar por tudo. Mas Se eu tenho opção de assistir, mas, pô, 5 não temporadas, hein? soubesse como eles vão chegar de forma orgânica lá. Então eles simplesmente inventaram um monte de plot twist aleatórios e torceram pra que colasse. Quem sabe E algum isso acabou dia. não colando. E o é o exemplo perfeito de como a Netflix consegue pegar um conceito que deveria funcionar e transformar É que tá, são 5 temporadas, não é nem como se ele estivesse falando, não, são 5 temporadas que valem muito a pena. Não, ele tá falando mal. Falando, se você foi estragada, não veja. Quer dizer, não tá falando pra eu não ver. Mas, né, se foi estragado, por que eu veria? em algo que só funciona no papel. Eles tinham todos os elementos pra um final satisfatório, mas conseguiram cagar na execução de uma forma que só a Netflix consegue. E é o efeito Netflix, meus amigos, em sua maior essência. Não é sobre estender séries desnecessariamente, é sobre não saber quando parar, não saber como desenvolver ideias e não saber como executar finais, mesmo que você tenha todos os ingredientes certos. Mas sabe o que ainda é mais perturbador do que tudo isso? A Netflix descobriu que você não está realmente assistindo às séries dela. E ao invés de fazer séries melhores pra prender a sua atenção, não. Eles decidiram fazer séries piores pra combinar com a sua falta de atenção. E isso não é teoria da conspiração. Isso foi confirmado. A Netflix tem uma categoria interna chamada Casual Viewing, conteúdo feito especificamente para pessoas que estão mexendo no celular, dobrando roupas ou fazendo qualquer outra coisa enquanto assistem, entre aspas. E sabe como eles fazem isso? Eles literalmente mandam os roteiristas escreverem diálogos onde os personagens anunciam o que estão fazendo. Seja lá quem você seja. Tudo bem, essa será a última vez que você vai me ver, porque depois desse trabalho eu vou pra Bolívia fotografar um largato árvore em extinção. E esse diálogo é real, é do filme Irish Wish, de Lindsay Lohan. E não é paródia. É assim que a Netflix Ok. escreve quando quer ter certeza que você vai entender a história, mesmo rolando o feed do Instagram. É como se eles tivessem transformado toda a série em um audiobook. Os personagens não conversam, eles narram. E o mais absurdo é que isso funciona, porque a Netflix descobriu que se fizer conteúdo suficientemente simples, as pessoas vão deixar rodando por horas. Não importa se elas estão prestando atenção, o que importa é o tempo de tela. É a transformação final da televisão em papel de parede. Não é mais o entretenimento, é o ambiente. É como aqueles vídeos de lareira no YouTube, só que com atores famosos falando obviedades. Seja lá quem você seja. Olha que diálogo merda. A Netflix lá não quer mais que você assista suas séries. Ela quer que você deixe tocando enquanto vive sua vida. É o streaming como uma música ambiente, só que pior, porque pelo menos as músicas ambientes não precisam fingir que tem uma história pra contar. Mas se você quer ver o efeito Netflix em sua forma mais pura e destilada, você precisa olhar pra Casa de Papel, porque essa série conseguiu fazer algo que eu achava impossível, transformar uma história sobre E aí tá, vamos começar pelo ponto que eu falei. A primeira temporada, que é quando eles vão roubar a Casa da Moeda, essa não foi a Netflix que fez essa primeira temporada. Essa primeira temporada foi feita por um canal de TV espanhol. Quando eles vão pro Banco da Espanha roubar ouro, aí é a Netflix.
criminosos e um conto de fadas. A primeira e a segunda temporada de La Casa de Papel eram sobre uma coisa muito simples: um grupo de criminosos fazendo um É que tá, é que tem essa divisão em partes, né? A parte 1 e parte 2 é a primeira temporada, isso é um fato. E aí tem a segunda temporada que é a parte 3, 4, 5. Tá? Só pra deixar claro. assalto impossível. Era tensão, era inteligente e tinha personagens carismáticos morrendo de forma brutal e realista. Era basicamente uma versão espanhola de Breaking Bad com as máscaras do Dali. Mas aí a série virou um fenômeno mundial. E quando eu digo fenômeno mesmo. Todo mundo estava usando aquelas máscaras, todo mundo estava cantando Bella Ciao e todo mundo estava apaixonado pelo professor. E a Netflix olhou pra isso e pensou: não podemos deixar isso morrer. Então eles fizeram mais 3 temporadas e sabe o que aconteceu nessas temporadas? Todo mundo viveu feliz Sim. pra sempre. Não, sério, eu não estou exagerando. No final É que é exatamente isso. de La Casa de Papel, todos os personagens principais sobrevivem, conseguem ouro, ganham identidades novas e ainda por cima, o Estado espanhol aceita ser chantageado por um bando de terroristas. Aparentemente, o governo espanhol é mais compreensivo que minha mãe quando chegava tarde em casa. E olha, eu entendo a tentação. Você tem personagens que o público ama, você quer dar a eles um final feliz, mas La Casa de Papel não era uma comédia romântica, era uma série sobre criminosos. Criminosos que, por definição, não deveriam sair impunes. Compare isso com Breaking Bad, o Walter White morre, ou Tony Soprano. Bem, provavelmente morre também, porque essas séries entenderam uma coisa fundamental: se você quer contar uma história sobre crime, você precisa aceitar as consequências do crime. Mas La Casa de Papel? La Casa de Papel decidiu, na verdade, que era uma história sobre Robin Hood no século XXI, que de Robin Hood não tem nada, porque eles roubam dos ricos pra ficar pra eles. E aí você tem a Alice Sierra, que era uma antagonista fantástica, virando amiga do professor depois de 2 noites de conversa. E aí você tem a Tatiana e Rafael, renunciando 90 toneladas de ouro porque sim. Você tem o Coronel Tamayo, que deveria executar todo mundo, parando a contagem regressiva no último segundo. Por quê? Porque o roteirista mandou. E o melhor de tudo, você tem o Damien, aquele amigo do Berlim com tapa-olho, conseguindo fazer uma máquina funcionar na base da emoção. Literalmente falando com a máquina, como se ela fosse um ser vivo. Vamos lá, meu amor, vamos lá. Não é só pelo ouro, não. E a máquina funciona, porque aparentemente, no universo de La Casa de Papel, máquinas têm sentimentos e respondem a apelos emocionais. É um momento exato em que você percebe que a série não está nem aí pra fazer sentido. É fanservice puro. É praticamente a Netflix olhando pro público e falando: olha, eu sei que vocês amam esses personagens, então eu vou dar exatamente o que vocês querem, mesmo que isso não faça o menor sentido narrativo. Então o que todas essas séries têm em comum? E qual é o padrão aqui? Bem, primeiro, todas elas se transformaram em fenômenos culturais na primeira temporada. Não foram apenas sucesso, foram fenômenos. O tipo de coisa que todo mundo está falando, que vira meme e que domina as redes sociais. Segundo, todas elas tinham histórias que, narrativamente falando, estavam completas ou quase completas na primeira temporada. Round 6 tinha feito sua crítica ao capitalismo, Yu tinha estabelecido sua crítica à masculinidade tóxica, e La Casa de Papel tinha contado a história de um assalto. Terceiro, todas elas foram estendidas não por necessidade narrativa, mas por pressão comercial, porque quando você tem um fenômeno nas mãos, você não deixa ele morrer, você ordenha ele mais. 4, e talvez o mais importante, todas elas perderam qualidade nas temporadas seguintes. Não porque os criadores ficaram piores, mas porque eles foram forçados a inventar histórias que não existiam. E sabe qual é a próxima vítima de tudo isso? Sim, você. Stranger Things. Olha, Tá. eu amo Stranger Things. As 2 primeiras temporadas são obras-primas de nostalgia dos anos 80, mas a série já deveria ter acabado há muito tempo. A história do Demogorgon foi contada, Eleven encontrou sua família, os meninos cresceram, enfim. Mas não, agora temos uma 5ª temporada chegando aí e você consegue sentir o esforço dos criadores para reinventar novos monstros, novos portais e novos problemas. Porque como é que você vai superar o Demogorgon? Você inventa o Mind Flyer. Como é que você vai superar o Mind Flyer? Você inventa o Vecna. E depois do Vecna, bem, você inventa alguma coisa que vai fazer sentido pra trama. É como se eles estivessem jogando um RPG onde o mestre tem que inventar inimigos cada vez mais poderosos pra... Gravity Falls é muito bom. Gravity Falls é definitivamente muito bom, inegavelmente, eu concordo. Não entendi a relação, mas Gravity Falls é definitivamente muito bom. Eu concordo com isso. manter o jogo interessante, mas chega uma hora que você percebe que o jogo deveria ter acabado há muito e muito tempo atrás. E o pior é que você consegue ver os atores envelhecerem em tempo real. Gaetano Matarazzo tinha 14 anos na primeira temporada, agora ele tem 22, mas o personagem dele está no ensino médio. É como se você estivesse assistindo Chaves e acreditar firmemente que o Chaves tem realmente 8 anos. E é Como assim o Chaves? Caralho. Como assim que o Chaves não tem 8 anos, mano? assim que a Netflix conseguiu transformar o ato de criar séries em uma linha de produção. É eficiente, é lucrativo e é completamente destrutivo para a arte de contar histórias.
Aliás, se você tem mais exemplos de séries que viraram zumbis televisivos, ou se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui, deixa nos comentários. Eu sempre leio e às vezes eu até mudo de opinião, o que é raro, mas pode acontecer. E aproveita então, se você não gosta desse tipo de coisa que tá acontecendo na indústria também, já me segue aqui, porque eu sempre trago algo diferente pra você assistir. Voltando pro assunto, e não para por aí, porque uma vez que você entende o padrão, você começa a ver ele em todo lugar na própria Netflix. Orange is the New Black. A primeira temporada é sobre uma mulher de classe Não média assisti na essa cadeia, série. crítica social inteligente. 7 temporadas depois, virou um noveleiro cansativo onde ninguém mais sabia qual era o ponto da história. House of Cards. O diretor queria fazer apenas uma temporada. Outra série que eu também não vi. História completa e fim. Ponto final. Mas a Netflix falou: não. Vamos fazer mais uma temporada. Aliás, vamos dividir essa temporada em 2 partes pra parecer que tem mais conteúdo. E aí fizeram um final horrível só pra colocar um cliffhanger na cena pós-crédito pra preparar o terreno pra uma série americana. É como se eles tivessem pego uma obra completa e decidido transformar em um trailer de alguma outra coisa. Ozark. Primeira temporada sobre um contador lavando dinheiro pra um cartel. Tensão psicológica fantástica. 4 temporadas depois, todo mundo estava morto ou traumatizado. E você se pergunta por que ainda estava assistindo aquela merda. The Umbrella Academy. Primeira temporada sobre uma história em quadrinho de super-heróis disfuncionais salvando o mundo. Divertido e original. 4 temporadas depois, você tá lá salvando o mundo pela 4ª vez e você já tinha perdido a conta de quantos apocalipses eles impediram. É como se eles tivessem uma regra interna muito simples. Se faz sucesso uma vez, vai fazer sucesso sempre. E se não fizer mais sucesso, a gente continua tentando até fazer de novo. E a mentalidade de quem transforma a arte em linha de produção. Mas sabe o que é engraçado? A própria Netflix tem a solução para esse problema. E ela está bem debaixo do nariz deles. E a solução são minisséries, como Chernobyl. 5 episódios, história completa, obra-prima. Ninguém pediu por Chernobyl 2 A Vingança do Átomo, porque a história foi contada de forma A Vingança do Átomo vai tomar no cu. perfeita. The Queens, O Gâmbito da Rainha. 7 episódios, história completa, perfeita. E quando a Netflix sugeriu uma segunda temporada, o criador disse não, porque a história já estava completa. E sabe o que aconteceu? A série se tornou imortal. Adolescência. 4 episódios sobre um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega da escola. Psicológico, devastador e perfeito. Ponto final. Essas séries vão ser lembradas pra sempre. Elas são perfeitas porque sabem quando parar. Elas não se estendem além do necessário. Elas contam suas histórias e vão embora. E sabe por que elas funcionam? Porque elas foram feitas para serem minisséries, desde o início. Ninguém estava pensando em franquia. Ninguém estava pensando em merchandise. Elas foram feitas para contar uma história e quando a história acabou, elas acabaram também. É como a diferença entre um filme e uma novela. Um filme tem 2 horas para contar sua história, então cada minuto conta. Uma novela tem 200 capítulos, então ela pode enrolar e encher linguiça à vontade. Eu tenho uma frase que eu levo que minisséries são filmes longos e séries estendidas são novelas caras. E se você está cansado de ver suas séries favoritas virarem zumbi, talvez seja a hora de dar chance para as minisséries, porque elas vão te dar algo que as séries estendidas não conseguem mais te dar. Um final satisfatório. Mas então o que a gente faz com isso? Bom, primeiro a gente para de fingir que isso é normal, porque não é. A ideia é que toda história boa precisa virar uma franquia é uma invenção da indústria moderna do entretenimento. Segundo, a gente precisa valorizar mais as séries que sabem quando parar, porque elas são 1000 vezes melhores do que essas séries estendidas que não sabem quando morrer. E terceiro, talvez o mais importante, a gente precisa aceitar que o público também tá cansado disso. Por mais que a Netflix continue fazendo 5ª temporada. Pô, uma coisa que eu não, uma série que eu não consigo entender porque que eles lançaram novas temporadas é 13 Reasons Why. Que eu assisti a primeira temporada e eu achei ela ok pra ruim, tá ligado? É tipo um ok pra ruim, mas é uma temporada. E a história tá contada, ele não precisava de mais, mas aí de repente, tipo, depois de bastante tempo até eles resolveram lançar mais temporadas. E eu não vi essas temporadas novas, porque eu realmente não acho que existe necessidade de ter novas temporadas. Então eu não vi. Então eu não sei se é boa ou não essas novas temporadas. Mas assim, eu nunca entendi o porquê. Tipo, não é possível que eles tinham essa história pra contar, tipo, mais coisa dessa história. De tudo, as pessoas estão começando a perceber esse padrão e estão começando a desistir das séries antes do final e começando a procurar coisas alternativas pra ver. E as alternativas existem e elas estão lá na mesma plataforma esperando pra serem descobertas. Porque no final, a gente não quer mais temporadas, a gente quer mais histórias. E se você quer saber como um grande contador de histórias de terror acabou destruindo seu novo filme de terror baseado num conto do Stephen King, dá uma olhada nesse videozinho aqui. E agora, se você quiser entender quais são os piores O trabalhos quê? Caralho, nossa. Pô, isso aqui é legal, tá? Isso aqui é uma função que eu não sabia que existia, mas assim. Caraca, isso aqui não só é muito legal, como ele usou muito bem, tá? Tipo, ele usou muito bem isso aqui. King, Olha dá uma isso. olhada nesse videozinho aqui. E agora, se você quiser entender quais são os piores trabalhos da ficção, eu falaria pra você dar uma assistida nesse vídeo aqui que vale muito a pena. E por hoje é isso, te vejo numa próxima e bom voyage. Caraca. Pô, bom. O cara manda bem, ele é bom narrativamente falando. Ele tem uma retórica boa. Me escreveu, eu gostei do conteúdo dele. Achei bacana de verdade.